As circunstâncias dramáticas da atual pandemia de Covid-19 colocam desafios exigentes e criam riscos acrescidos também no universo da contratação pública. Foi a necessidade de dotar as entidades responsáveis pelo combate à Covid-19 de meios eficazes e céleres para dar resposta urgente à pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que levou o Governo, no passado mês de março, a aprovar um regime excepcional e temporário para a contratação pública, regime que se traduz numa simplificação radical dos procedimentos adjudicatórios. A meu ver, importa lembrar que este regime excepcional para tempos de crise deve ainda ser lido e interpretado à luz dos princípios constitucionais aplicáveis à contratação pública, consagrados no artigo 266 da Constituição e no artigo 1º-A do Código dos Contratos Públicos. Princípios que refletem valores fundamentais, estruturantes do Estado português. Quanto ao âmbito de aplicação subjetivo, dizer que este regime excepcional se aplica a um universo extensíssimo de entidades, que são as entidades adjudicantes que estão previstas no artigo 2º do Código dos Contratos Públicos. Mas esse âmbito de aplicação subjetivo tem que ser conjugado com o âmbito objetivo de aplicação, nos termos do qual só estão abrangidos por este regime excepcional certo tipo de contratos, contratos de obras e contratos de aquisição de bens e serviços, e ainda só estão abrangidos contratos decorrentes das atuais circunstâncias, ou seja, contratos necessários para prevenir, conter, mitigar e tratar a Covid-19, bem como para repor a normalidade. Isto significa que, podendo em abstrato tratar-se de qualquer tipo de entidade adjudicante, do artigo 2º do Código, em bom rigor, só pode recorrer a este regime excepcional de contratação pública uma entidade que, em concreto, esteja a desenvolver atividade de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da Covid-19, tendo também, por outro lado, o contrato em causa estar ele próprio diretamente relacionado com essa atividade e não com outros aspectos da atividade desenvolvida pela entidade em causa no âmbito da prossecução de outras atribuições e tarefas. Do ponto de vista do âmbito temporal de aplicação do diploma, se é verdade que o legislador refere contratos necessários para a reposição da normalidade, isso não pode significar abrir a porta para contratos a celebrar, pura e simplesmente em período pós-crise, nem, sob pena de fraude à lei, a contratos a celebrar durante a crise, introduzindo-se neles prazos alargados à fase subsequente. Quais as principais medidas de desburocratização, flexibilização, agilização dos procedimentos de formação destes contratos e das correspondentes autorizações de despesa pública? Elevou-se de 5.000 para 20.000 euros o limite para o chamado ajuste direto simplificado, desprocedimentalizado, a compra sobre a fatura. Permite-se o ajuste direto para a celebração destes contratos nos termos do artigo 24, número 1, a linha C, ou seja, em situações de urgência. Não se aplicam, dispensam-se os limites gerais em termos de preço contratual acumulado, do artigo 113 do Código dos Contratos Públicos. Isentam-se estes contratos da obrigação de consulta prévia anterior ao ajuste direto. Permite-se que os contratos produzam os seus efeitos logo após a adjudicação. Permite-se que a entidade adjudicante efetue adiantamentos de preço. Prevêem-se casos de deferimento tácito das necessárias autorizações de despesa pública por parte da tutela financeira e setorial. Dispensa-se a autorização prévia para a exceção à aquisição através do Sistema Nacional de Compras Públicas. Dispensam-se as autorizações administrativas de contratar aquisições de serviços para a realização de estudos, pareceres, projetos, serviços de consultoria, que ficam na competência exclusiva do membro do governo responsável pela área setorial.
E o artigo 6º da Lei número 1A, 2020, 19 de março, vem isentar de fiscalização prévia do Tribunal de Contas estes contratos. O que dizer? É caso, efetivamente, a meu ver, para perguntar se a simplificação não terá sido levada longe demais. Torna-se fundamental, terceiro tópico, então, lembrar quais são os limites que não podem ser afastados. Vejamos alguns muito importantes. Primeiro, o facto do recurso ao ajuste direto só ser permitido, nas circunstâncias atuais, na medida do estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa. Ou seja, a urgência resulta de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, não podem ser cumpridos os prazos e os procedimentos normais e as circunstâncias não podem naturalmente ser imputáveis à entidade adjudicante. São as necessidades de interesse público que justificam que se restrinja o princípio da concorrência e, ainda aí, apenas na medida do estritamente necessário, de acordo com o princípio da proporcionalidade. Ou seja, neste caso, a contratação em termos de regime excepcional só é possível e só é possível na medida em que efetivamente não seja viável cumprir os prazos e os procedimentos estabelecidos em termos normais. Outro limite muito importante é o facto de as entidades adjudicantes ficarem obrigadas a comunicar as adjudicações realizadas ao abrigo deste regime excepcional, devendo estas adjudicações também ser publicitadas no portal dos contratos públicos, nos termos do número 4 do artigo 2º deste decreto-lei que estamos a analisar. Uma coisa é, nos termos do número 5, os efeitos da adjudicação poderem produzir-se, outra coisa, e produzir-se imediatamente, outra coisa é, apesar disso e muito bem, haver este dever de publicitação dos contratos celebrados. Assim se cumpre, no limite e em termos mínimos, o princípio da transparência, que é fundamental para permitir o escrutínio das decisões de adjudicação, nomeadamente do ponto de vista da imparcialidade administrativa. Em relação a este princípio da imparcialidade administrativa, lembrar também que um limite fundamental é o que decorre das chamadas garantias de imparcialidade, consagradas nomeadamente em termos de casos de impedimento no artigo 69 do Código do Procedimento Administrativo e na legislação aplicável ao exercício de funções por titulares de cargos políticos, altos cargos públicos e em particular no Estatuto dos Eleitos Locais. Também a contratação pública relacionada com a Covid-19 está sujeita à aplicação dos casos de impedimento previstos na lei. Limite importante decorre ainda da obrigação de fundamentar, que impende sobre a entidade adjudicante e que é penhor de decisões ponderadas e isentas. Efetivamente, as decisões de contratar e as decisões de escolha de procedimentos pré-contratuais devem ser fundamentadas. E também aqui o devem ser, e deve haver registros escritos que permitam a rastreabilidade procedimental necessária aos controlos futuros, mesmo tratando-se de casos de ajuste direto dos termos das situações de urgência do artigo 24 do Código dos Contratos Públicos. O facto de, por exemplo, neste diploma se considerarem fundamentadas as aquisições para efeito dos pedidos de autorização de realização das despesas em termos imediatos, na urgência imperiosa, não deve, a meu ver, afastar a obrigação de, para os demais efeitos, essa fundamentação ter que existir. A rastreabilidade que referi é fundamental para efeitos, por exemplo, de fiscalização concomitante e sucessiva do Tribunal de Contas, que está prevista no artigo 6º, número 1 da Lei número 1A 2020, 19 de março, e que obriga a remeter os contratos celebrados ao abrigo deste regime excepcional ao Tribunal de Contas para seu conhecimento, o que também pressupõe logicamente que, pese embora isentos do visto prévio, esses contratos devam ser reduzidos a escrito, e toda esta rastreabilidade é também fundamental
para efeitos de todas as outras auditorias e inspeções por parte das entidades que em cada caso são e serão competentes para o efeito. O que dizer em conclusão? Os regimes de contratação pública não devem, a meu ver, em 2020, ajudar a agravar a crise, como infelizmente aconteceu na crise de 2008, mas devem, antes, de uma vez por todas, ser pensados e utilizados como instrumento de superação da crise, numa nova lógica de sustentabilidade e de solidariedade. O bem comum exige que estas ferramentas jurídicas que o legislador previu sejam utilizadas de forma prudente e responsável. Responsabilidade que se impõe a todos nesta matéria. Os decisores públicos que estão a adjudicar estes contratos, os juristas que os estão a aconselhar, os académicos que se pronunciam sobre estas questões. E passada a fase aguda desta emergência sanitária, que é gravíssima, perturbadora, mas que não pode servir de desculpa para tudo, haverá que fiscalizar, identificar, responsabilizar quem porventura tenha beneficiado indevidamente em plena calamidade nacional com a celebração destes contratos públicos. A profunda crise económica e social que se prolongará e que teremos que enfrentar durante os próximos anos exige que de uma vez por todas haja o arrojo, a capacidade, o saber utilizar a contratação pública como ferramenta para a construção de uma verdadeira economia circular, com preocupações de sustentabilidade financeira, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade e solidariedade social.